Oi, tudo bom? Tudo bem, Agnello? Ô, minhas queridas, Yara, Ana Presto, prazer demais falar com vocês aqui, participar, já parabenizando aí que giro maravilhoso, atual e muito bem comentado, viu? Parabéns, Fora. E aí, o que você achou dessa notícia da Lua, o lado escuro da Lua aí começando a ser explorado? Você que é engenheiro, Não sou Agnello. médico. É médico? Desculpa, Eu você é sou médico. médico. Mas eu considero, como você observou, primeiro é o feito da China cada vez em todas as áreas se firmando como a maior potência do mundo. E isso é alvissareiro, isso é importante para o mundo, porque o mundo unipolar e, e polarizado e dirigido por uma potência que é imperialista, que ataca os povos, que impede o desenvolvimento e a soberania dos povos, que promove guerra o tempo inteiro para sobreviver, mostra que é um império em agonia, que é os Estados Unidos. E quando você pega a China e vê ele desenvolvendo em todas as áreas de tecnologia, é uma esperança de um desenvolvimento multipolar, sobretudo com os BRICS, e agora ampliando os BRICS, e ter oportunidade para a humanidade, né? Com paz e, sobretudo, com possibilidade de desenvolvimento tecnológico para todo mundo. Por isso que esse projeto é compartilhado com outros países. A NASA não participa por conta da sua visão exclusivista e sempre polarizando com a China. Mas é um feito inédito que mostra a parte do avanço tecnológico extraordinário da China e que a gente possa tirar consequências de benefícios para a humanidade e, sobretudo, com esse período das mudanças climáticas, que nós temos que enfrentar isso, que temos que tomar medidas radicais, inteligentes e muito firmes contra a destruição do nosso planeta, que vai destruir a própria humanidade, e o regime capitalista faz isso no dia a dia, destruição, lucro a qualquer custo. Não está vendo aí? Nós vamos até conversar com o Miguel agora aqui sobre essa questão dessa PEC que quer privatizar as praias, quer dizer, que relatado pelo filho do Bolsonaro, né? Você vê que não tem limite para essa gente, não tem limite de destruição, são interesse econômico, são prepostos de interesse econômicos contra o interesse desse caso do Brasil, mas colaborando com a destruição do meio ambiente, tá, colaborando com a destruição da humanidade, não é apenas de um lugar. As consequências dessa destruição, seja onde ocorrer de forma mais unificada, ela contribui com a destruição de todo o planeta. Eu espero que essas iniciativas da China tragam luz e conteúdo tecnológico para proteger a sociedade. Eu queria fazer mais uma pergunta relacionada à China, Agnello. O nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, está liderando uma comitiva que está em Riad e segue para a China, onde ele deve chegar na quinta-feira, para uma reunião da COSBAN. E o José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara, antecipou que pode ser que seja anunciada a adesão oficial do Brasil à nova Rota da Seda. E eu gostaria de ouvir a sua avaliação. O Brasil, com o presidente Lula, ele aproxima muito da China, estreita os laços, né, com os países do BRICS, com Índia, com Rússia, África do Sul, e agora com a ampliação dos países que estão participando do BRICS. E especialmente a China. Então, eu acredito que essa é parte da política externa brasileira, e, sobretudo, discutir a possibilidade de fazer negociações com outras moedas, né, ter uma moeda, a gente sair dessa situação do dólar, porque eles estão mostrando que não há segurança para o mundo as transações em dólar. Então, a Rota da Seda
digamos assim, é uma perspectiva de crescimento numa área próspera, a próxima área próspera do mundo, que é a Ásia, e o Brasil não pode ficar fora disso. O Brasil tem uma economia complementar a esses países, a China e a esses países, e eu tenho certeza que isso é muito bom para a nossa economia, é mais mercado para produzirmos e trocarmos também, trocarmos tecnologia, absorver mais tecnologia também, né? E quando a gente adquire um produto que está nesse produto, a transferência de tecnologia, a gente domina a tecnologia e passa a produzir. Essa é uma relação saudável, que não é uma relação com o Império Americano, que jamais, nunca deu nada, não traz nada para nós. E discutir com a China é discutir investimentos na área farmacêutica, é discutir investimentos como está fazendo com as instalações das fábricas no Brasil, agora na Bahia, tecnologia dos carros os carros elétricos, investimentos em pontes. Então, você está sempre discutindo coisas saudáveis para o Brasil. Quando você fala assim, qual é a iniciativa dos Estados Unidos que melhorou alguma coisa no Brasil, que trouxe alguma coisa para o Brasil, a não ser tirar, quando o Brasil queria e que quer ter governos independentes e soberanos, eles articulam para dar golpe, articulam com os quinta colunas do Brasil para dar golpe no Brasil, como fez em toda a história do Brasil. Em 64, acabou de fazer agora, no golpe com a outra presidenta Dilma, na prisão do Lula, tudo é uma articulação, o Império sempre atrás, apoiando os setores de extrema-direita, não mede esforço, aonde precisa apoiar, como apoiou durante a ditadura militar e as ditaduras na América do Sul, ditaduras absolutamente sanguinárias, bárbaras, como foi essas ditaduras aqui. E teve o apoio sempre dos Estados Unidos. Então, eu faço essa leitura que o Brasil, com mais essa adesão, além de participar, não precisa brigar com ninguém, e vamos participar de todos os fóruns no mundo, mas nós temos que buscar fortalecer os nossos caminhos, que significa nossa soberania, nosso crescimento, nossa independência e, sobretudo, melhores condições de vida para o nosso povo. Eu quero dar boas-vindas, Aninha, aí tem que voltar para a redação, tá, amor? Tá bom, Yara, beijo. Eu estou no Global já, viu, gente? Espero vocês. Obrigado, Yara. Obrigado. Obrigada. Eu queria acrescentar uma pergunta sobre China, Miguel, já que a gente estava falando aqui sobre China com o ex-governador Agnello. Uhum. O vice-presidente Alckmin está na China com uma delegação grande do governo brasileiro. E teve uma controvérsia aí, o Guimarães o líder do governo na Câmara chegou a dizer que o Brasil ia aderir à nova Rota da Seda, que eles chamam Cinturão e Rota, né, os chineses, mas hoje o Alckmin desmentiu, disse que o Brasil não vai aderir. O que você acha dessa controvérsia? Porque os chineses querem muito o Brasil aderindo a esse projeto. Esse é o perigo, assim, de algumas delegações que esse tipo de informação ela tem que vir, né, de tamanha grandeza e significado, tanto para o Brasil, como para a China, como para o mundo, ela tem que vir pela diplomacia brasileira e, sobretudo, pelo presidente do Brasil. Então, conversas atravessadas, adiantamento de coisa e tal, não ajudam muito. Então, eu acredito que o caminho de aproximação está dado com a China, é o nosso maior parceiro comercial. O segundo lugar não chega nem à metade da nossa balança comercial com a China, que é os Estados Unidos. Então, significa que esse caminho está dado. Aproximação, relação respeitosa, soberana, e a Rota da China, como é uma área que é uma área próspera de crescimento no mundo, é evidente que, claro que tem caminhos diplomáticos, né, para você chegar a isso e tal, e não pode ser nada assim muito
tem uma visita e se anuncia simplesmente, etc. Isso tem que ser trabalhado para que, no momento oportuno, o presidente Lula possa fazer, aí sim, aí é uma tratativa que a gente sabe que é oficial e pelos caminhos diplomáticos corretos, né? Porque senão termina dando esses choques de opinião aqui e lá, e ficando a opinião de pessoas que participam do governo. Nosso governo é um governo de frente, é um governo que tem um setor mais de centro, e foi esse o caminho até para derrotar o fascismo, derrotar a extrema-direita, e lutamos com isso agora na nossa sustentação. Então, Ana, eu acho que é melhor mesmo trabalhar para atingir certos objetivos do que querer ser protagonista, seja, digamos assim, do sim ou do não, entendeu? Ô, Aninha, deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal, para você, para o Agnello. Desculpe eu chegar atrasado, eu era para chegar às 4h30 em casa, mas você vê, inclusive, é isso que eu quero conversar com o Agnello, sobre esse colapso da mobilidade urbana no Brasil, né? Teve um colapso aqui em Niterói, uma chuvinha de nada, já tudo colapsou, era para uma viagem de 20 minutos, demorou 1h30. Eu vi que eu estudei um pouco a história do Agnello, a história da administração dele no Distrito Federal, eu vi que um dos pontos fortes que ele apostou muito foi a mobilidade urbana em Brasília, que ele apostou muito nisso. E, Agnello, uma coisa que minha grande campanha na vida, eu quero ver o Brasil ter uma política pública nacional de mobilidade urbana, porque eu sou muito crítico, inclusive é o ponto mais crítico que eu sou o governo Lula. Eu acho que o governo Lula 3 agora está fazendo uma grande administração, tem oportunidade de fazer muita coisa. Hoje saiu o dado de crescimento econômico, o PIB cresceu 0,8%, mais do que todo mundo esperava. 0,8%, para quem não sabe, é muita coisa num trimestre, é muita coisa. Então, foi muito bom o crescimento, só que eu sinto falta de um plano nacional de mobilidade urbana. Isso é muito importante, eu sou muito crítico, Agnello, porque eu sinto que a classe política ela acaba assimilando um certo preconceito de classe, mesmo que venha do povo, mesmo que venha dos sindicatos, entendeu? Ela acaba, sem querer, assimilando um preconceito de classe, um pensamento de classe, porque ela acaba não vivendo as agruras da mobilidade urbana, porque você trabalha na prefeitura, ou trabalha na sede do governo, ou, sei lá, é um funcionário público federal, você vai para o aeroporto, você viaja para o exterior, você não sente a agrura que é ficar 4 horas por dia no ônibus, ou pegar um metrô, você não sente. Então, acaba que você cria uma casta. Então, é muito perigoso isso. Eu acho que vai explodir em qualquer momento no Brasil. Já está explodindo, mas vai explodir cada vez mais. E o governo Lula investe muito ainda na questão do carro. Eu vejo que está trazendo a BYD, a chinesa, é muito importante, acho maravilhoso. Só que não tem mais onde enfiar carro no país. Sem contar que não sei se eu sou pobre, Agnello, mas como é que alguém consegue comprar um carro no Brasil? Como é que alguém consegue? 100 mil reais, 200 mil reais um carro? Eu não sei como é que alguém consegue comprar um carro. Não sei como é que isso é possível. Entendeu? Então, não é um transporte popular, definitivamente. Vocês compram o carro, não sei como, mas compram. Mas, tanto que tem carro aberto por aí. Mas não é popular e não cabe mais carro na rua. Né? Não cabe mais carro na rua. E eu não entendo porque o Brasil não fala em trem. O mundo inteiro, o Egito agora vai fazer uma ferrovia que vai cruzar o Egito todo, norte a sul, todos os portos. Né? A Argélia está fazendo, a Indonésia está fazendo um trem-bala, a China nem se fala, a China está com 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade. 45 mil quilômetros só de trem de alta velocidade, sem encontrar malha normal, metrôs. Né? A Xangai não tinha metrô, Agnello, há 20, 30 anos atrás. Hoje é a maior malha do mundo. Né? Então, eu não sei o que acontece, Agnello. Eu sei que você se preocupa com isso, você investiu muito nisso. Né? Como é que a gente faz para criar uma campanha para o Brasil e para o Lula convencer o governo federal a investir em ferrovia?
Miguel, você tem razão, viu? A análise é muito correta, porque o transporte é um bem essencial e um direito do cidadão, a qualidade de vida. E se a gente não mudar rapidamente esse sistema de carro, chega um ponto que fica intransitável, né? A demora gigante. Então, a presidenta Dilma tomou uma atitude no sentido de liberar recursos para a mobilidade urbana. E aí estabeleceu um critério, falou assim, ó, eu vou liberar X e os estados podem acessar esse recurso, colocou assim que só podia ser pelo menos 2 para cada estado, 2 projetos, e tem que ser para entrega rápida. Então, vai ser veículos leves sob pneus, que é muito rápido, você entrega rapidamente, para que as pessoas que estão morando hoje, porque não adianta eu achar que vai fazer metrô e para a próxima geração, né? Porque o que demora para fazer 1 quilômetro de metrô e o custo também. Então, por exemplo, eu fiz 60 quilômetros de veículo leve sob pneu, daqui do plano piloto, quem está fora de Brasília, aqui do centro de Brasília, para 2 cidades satélites aqui, que é Gama e Santa Maria. Então, é o melhor corredor de transporte rodoviário do Brasil, porque não tem cruzamento, a pessoa sai do plano piloto ou dessas cidades em direção ao plano piloto, independente do horário, sabe que exatamente vai ser 25 minutos até o Gama, 30 minutos até Santa Maria, já sabe disso, sentado em ônibus com ar-condicionado, né, num momento de maior pico, que é justamente os ônibus que são maiores. Então, é um exemplo, só para dar um exemplo. E aí, quando teve isso, nós conseguimos pegar recursos para fazer os 2. Como eu tinha projeto, eu consegui fazer um terceiro projeto nas regiões, em outras regiões norte e oeste do Distrito Federal, e deixei em licitação. O meu sucessor, lamentavelmente, não tocou os projetos, mesmo tendo R$ 1,2 bilhão na caixa para fazer os 2 outros os 2 outros corredores, que faz parte de um plano diretor de transporte urbano, porque quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um plano diretor de transporte urbano, que a capital do Brasil, depois de 55 anos, não tinha um plano diretor de transporte urbano. E com esse plano, eu sabia exatamente as necessidades, áreas de crescimentos futuros, etc. Então, nós fizemos... entreguei esse corredor, Gama Santa Maria, que seguramente, se você passa 6 horas da tarde, você vê um engarrafamento gigante de carro de um lado e o transporte público passando sem nenhum impedimento, porque não tem cruzamento, não tem nenhum tipo de cruzamento, como, por exemplo, um sinal de trânsito, um cruzamento nessa via, não tem, é exclusivo. Onde poderia ter, nós fizemos os viadutos, né, para poder não deixar cruzar. Então, só para só na estação. Isso já estava desenhado para fazer as outras 2, que não foi feito, porque em um mandato é muito difícil você fazer tudo isso, né? Até porque tem um tempo. Então, fiz esses 2 corredores, 60 quilômetros em 3 anos. Eu faria 3 quilômetros de metrô, em vez de fazer 60 quilômetros de transporte leve sob pneus, e pelo um preço de 2 quilômetros de metrô, 60 quilômetros de transporte leve sob pneus e entregamos para a população. Essa aqui é a diferença que você falou e está correto. Então, discutir as necessidades. Aí eu fiz licitação de transporte público aqui, troquei 2.700 ônibus, tudo por ônibus novos, enfrentei um cartel de transporte que não se fazia licitação há 50 anos, com ônibus velhos caindo um pedaço, rodando com 20, 25 anos. Troquei tudo, fiz a licitação, venci 168 ações judiciais deles para impedir
a licitação, realizei a licitação, troquei todos os ônibus, além de fazer rodoviárias e terminais rodoviários em tudo quanto é lugar aqui, que não tinha reformar os que existia. Além disso, fizemos também 500 quilômetros de ciclovias, fazendo a maior malha cicloviária do Brasil, que não tinha ciclovia na capital do Brasil, um absurdo, uma cidade plana, uma cidade linda, uma cidade verde, e não ter ciclovia. 500 quilômetros. Depois, São Paulo nos passou na gestão do Haddad, mas é justificado, porque tinha que continuar fazendo ciclovia, o que não se faz, continua se fazendo ciclovia, né? E não adianta só alargar e criar novas vias, porque os carros ocupam tudo e está impossível já os acessos ao Distrito Federal. Além de mudança de horário de trabalho, uma série de políticas devem ser feitas. E ampliação, também o metrô integra com uma cadeia dessa, e outras cidades grandes do Brasil também, é importante, porque não tem como... Brasília ainda permite fazer isso, porque é uma cidade planejada, ainda tem espaços públicos para a gente fazer uma via dessa, mas em outro lugar é mais difícil para fazer isso. Então, o metrô também se impõe ao longo dos anos. E para o Brasil, quer dizer, você tem que usar todos os modais, né, Miguel? Assim, todos os modais que temos que usar, e para o Brasil, que essa dificuldade da gente não ter uma elite nacional no Brasil de conseguir fazer um pacto. Eu vou dar o exemplo da Espanha. A Espanha, os caras tinham a menor malha desses transportes e de trens. Aí eles incentivaram, umas duas empresas que são deles que fabricam trens de alta velocidade, e fizeram um pacto de botar no orçamento 3% durante vários anos. São vários anos, todo mundo muda de governo, consegue fazer um pacto na sociedade e bota aquele recurso para fazer. Hoje, a Espanha passou a França, por exemplo, em trens de alta velocidade. Então, isso é preciso ter continuidade, são obras grandes, são obras caras, que precisam ter continuidade e ter um planejamento, saber que está fazendo isso por necessidade, não por interesse. Vou puxar para aqui, porque tem um político forte aqui, acolá, e outro não. Não é isso, né? É projeto tanto de cidade, no caso de um plano diretor de transporte urbano, eu vou fazer onde há necessidade, onde há perspectiva de crescimento, isso tudo é científico, não é chute de alguém que tem que fazer, e ao longo dos anos ir fazendo progressivamente, né? Enfim, eu quero dar esse exemplo para você, dizer que é possível fazer isso, num país continental como o Brasil, não ter ferrovias é um absurdo, porque você não consegue fazer drenar a nossa produção para os portos, né, para os aeroportos do país, etc. O transporte rodoviário é muito mais caro, é tudo copiado do modelo norte-americano, que está superado, então nós temos que fazer ferrovia no Brasil, concordo plenamente. Aí fazer uma verdadeira campanha, pelo menos concluir essa ferrovia norte e sul, e incrementar, porque existe um projeto no Brasil, né, esse projeto chegou a avançar bastante no governo Dilma, mas os interesses econômicos são tão violentos que, quando interrompeu, infelizmente, com um golpe, interrompe tudo isso também. Mas não só a ferrovia, tem a possibilidade de você fazer também as transversais, norte, né, além do norte e sul, leste e oeste, e fazer toda uma malha de ferrovias no Brasil. Isso é imperativo. Tem um projeto no Brasil elaborado para atender o interesse nacional e não prossegue. Você vê que a sabotagem é gigante e não consegue prosseguir um projeto desse. O ex-governador Agnello e também médico, deixa eu puxar um pouco do transporte para a área da saúde, até porque Isso, eu estou aqui no Distrito Federal, está sendo montada uma CPI da saúde aqui do GDF, Brasília, o Distrito Federal como um todo, campeão em casos de dengue, inclusive eu estava vendo dados, campeão em nível internacional em casos de dengue. E uma crise gravíssima na saúde aqui no DF, com várias mortes de crianças neste semestre por mau atendimento, por negligência, tem uma lista.
que você deve isso? Está uma crise, quem não é aqui do Distrito Federal, mas olha, gente, a capital do país está numa crise muito forte nessa área da saúde. Muito forte e importante isso, porque, Ana, você tocou num ponto assim primordial, né? E que mostra as consequências de você destruir um sistema público de saúde. Estamos colhendo já, a conta já chegou, e nós estamos colhendo as consequências de destruir um sistema público como o Sistema Único de Saúde. Aqui tinha um sistema unificado, público, mais capilarizado do Brasil, exemplo de tudo quanto é indicador, e agora o que está acontecendo? Entregaram o coração do sistema público, que é o hospital de base, para a organização não governamental, no governo que me sucedeu, de forma criminosa, e agora o governador atual ampliou, né? Quando da campanha ele falou que ia voltar para o sistema público, o hospital de base. Não fez, como ele ampliou para o Hospital de Santa Maria, para as UPAs. Então, você criou 2 sistemas. Esse sistema que é de organização não governamental é privilegiado em detrimento à Secretaria de Saúde. As UPAs não atendem às emergências, não tem compromisso com o sistema todo. Na hora que começa a encher, bota uma placa vermelha, só vermelho, só caso grave, e o paciente vai para as unidades básicas de saúde, que é para atender a atenção primária, os pacientes que têm diabetes, hipertensão, a gestante, crescimento e desenvolvimento das crianças, etc. Então, as unidades básicas estão cheias e as UPAs não atendem os pontos de atendimentos. Então, e não se conversa. E o hospital, que é o mais importante para receber a atenção quaternária, que é o hospital de base, não cumpre esse papel porque é dirigido pela organização não governamental. Então, aí estamos colhendo aqui. E isso, evidente, não é uma atitude isolada. Atitude com relação à prevenção, à destruição da vigilância sanitária. No ano passado, esse governador demitiu 1.000 servidores que estavam contratados de agentes de endemias e agentes de saúde coletiva, de tal maneira que esses profissionais, eu me lembro que no nosso governo a gente começava a cuidar em agosto da já esperada aumento de dengue em abril do ano seguinte. A gente começava em agosto e nunca foi feito nada. Chegou em agosto, chegou em outubro, demitiu essa quantidade de gente que é que visita as casas, que orienta, etc. E aí a consequência veio como consequência da irresponsabilidade, da incompetência, do desleixo, da destruição do sistema público, porque nós tivemos mais casos de morte de dengue aqui, já ultrapassa 307, do que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A tragédia do Rio Grande do Sul, nessa dimensão, atualizado, tem 176 mortes, 42 pessoas ainda desaparecidas. Teve mais morte de dengue, de uma doença evitável aqui, do que uma tragédia humanitária, climática, dessa dimensão que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que mostra que é uma tragédia essas mortes. E isso não é só isso, porque você falou, crianças morrendo por falta de assistência, crianças morrendo porque não tem, destruiu o sistema de transporte, o SAMU, que já foi um dos melhores do mundo, porque eu atualizei no meu governo comprei ambulância, tecnologia, fiz salas vermelhas, botei o SAMU para cuidar das salas vermelhas no hospital, que a pessoa pegava, seja na residência ou na rua, um acidentado, ele ia direto para o hospital, porque o SAMU comunicava com o SAMU, e não com o hospital, falava, não, aqui está cheio, vai para outro. Não, era o SAMU que cuidava das salas vermelhas, que eu fiz em todos os hospitais da rede, etc. Então, destruiu isso também, o sistema de transporte, porque o objetivo é terceirizar o sistema de transporte, e aí uma tragédia, porque quando precisa, como um caso de uma criança dessa que morreu porque passou 12 horas pedindo uma ambulância para levar para o UTI, não teve, isso é criminoso, e mais ainda, mais grave, os casos de câncer, que no Distrito Federal, a pessoa entre o diagnóstico e o tratamento está passando 600 dias, quase 2 anos para iniciar o tratamento. Se toda a orientação médica consagrada é atender o mais rápido possível com iniciar o tratamento do paciente de câncer, quanto mais tempo passar
mais risco tem de não ter cura, e passando 600 dias, é evidente que esse paciente não tem possibilidade mais de cura, você está decretando o encurtamento da vida dessas pessoas. E, para mim, não tem outro nome isso. Isso é assassinato. Isso é assassinato. Você não pode deixar 600 dias para iniciar um tratamento do câncer. E aí, nesse momento, não tem Ministério Público, não tem. Se fosse contra o Agnello naquela época, eles bastava eu anunciar que ia fazer um hospital da criança, processo. Eu queria fazer IUPA, processo. Eu fazia mutirão, consegui operar à noite e no fim de semana quase 5 mil pacientes de uma fila de 15 mil que eu recebi, e o Ministério Público interrompeu, dizendo que eu não podia pagar tabela da MB para os médicos que estavam operando à noite. E em outro horário, usando os próprios recursos, usando a capacidade instalada, sem construir uma sala, a gente fazendo cirurgias eletivas e resolvendo o problema da nossa população, que o sistema estava cheio, estava reconstruindo o sistema, ele termina atendendo os casos graves, os casos eletivos não conseguia atender, mas tinha uma fila de 15 mil pessoas nos eletivos, e eu apontei o mutirão, eles interromperam. Agora, quando não atende câncer, que mata, aí você não vê uma ação enérgica. Por isso que é importante ter a CPI aqui no Distrito Federal, né, ver como é essa situação do XGES, etc., essa organização não governamental aqui, como é que está utilizando esses recursos, aonde está utilizando, e por que não atende o que está compromissado. Então, eu acho que é isso, né? Muito importante essa pergunta, porque é muito grave. O Distrito Federal sempre foi uma referência, recebia gente desse Brasil inteiro para tratar todo tipo de patologia. No meu governo, chegava a receber gente para entrar na fila única de transplante, que nós chegamos a bater recorde de transplantes aqui. Hoje, as pessoas estão saindo daqui porque não conseguem atendimento, e é muito grave, e merece uma investigação muito rigorosa. Agnello, você tem quais são os seus planos na política? Você pretende se candidatar novamente a governador? Como é que está a sua situação pessoal e política? Pessoal, eu estou tranquilo, eu venci todos esses processos contra mim, estou apto a me candidatar, e porque foi uma das táticas do lawfare é você encher o adversário o inimigo que você escolheu, de processos para inviabilizar tanto a imagem, a destruição da imagem, inviabilizar economicamente, ocupar essa pessoa o tempo inteiro, porque é uma pessoa física, né? Porque durante o governo, qualquer ação que eles faziam, eu tinha uma estrutura para enfrentar a corregedoria, tinha a procuradoria, etc. Mas quando você sai, você sozinho para enfrentar uma enxurrada de processo cujo objetivo é destruir, sabe? Não tem nenhuma acusação consistente, porque ganhei todas, inclusive tudo por unanimidade, mas é para destruir a imagem. Estamos ganhando tudo isso, sou uma pessoa entre tantas outras que sofreram o lawfare aqui. E uma das características foi essa, mas felizmente eu tenho um ganho em tudo, graças a Deus, e vou estar pronto para lutar. Não sei o que vou ser ainda, que eu vou fazer, é evidente que mesmo que eu não for candidato, eu vou querer estar na luta. Hoje é uma luta séria no Brasil, é contra a direita, é extrema-direita, é contra o atraso, achar que vai ser um passeio, uma eleição do Lula errado, vai ser muito difícil, essa estrutura está toda aí, com fake news. Agora mesmo a Ana estava comentando com a Yara a gravidade da fake news, para destruir, para dizer, eu estava me dirigindo aqui para a gente fazer essa live e vendo no rádio um parlamentar fazendo um discurso aqui, estava vendo aqui na Rádio Câmara, etc., falando que o governo Lula não fez nada para o parlamentar pelo Rio Grande do Sul, né, criticando aqui porque está comprando arroz, etc., comprando arroz de qualidade ruim. Quer dizer, é uma quantidade de mentiras, de disfarçatez, um absurdo completo, porque, felizmente, nós temos um governo nacional no Brasil. Os caras queriam aproveitar para ganhar dinheiro, porque teve uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, e ainda queriam aumentar o preço do arroz. Tem um governo nacional que fala, não vai fazer isso, então vamos importar o arroz, interesse do Brasil. E aí eu vejo ali 3, 4 caras subir a tribuna para defender o interesse dos empresários do agronegócio brasileiro. Mas tem um governo nacional, né? Quando você não tem um governo nacional, como é o caso da pandemia,
não compramos vacina e nós perdemos 700 mil irmãos brasileiros por conta de uma atitude de um governo negacionista que não acreditava na vacina e que sabotou o acesso à vacina. Você vê como é grave para a vida das pessoas, né? Agora, o que eles, mesmo com uma crise climática dessa dimensão, eles estão querendo, o filho do Bolsonaro é o relator desse projeto, para privatizar as áreas de marinha, ou seja, essas áreas, a nossa praia, não só a nossa praia, mas também as áreas que são adjacentes a praias, lagos, rios, 33 metros das áreas. Então, não tem limite essa turma, só interesse econômico, quando, na verdade, nós tínhamos que estar tomando medidas de ampliação da proteção do meio ambiente para poder resistir a essa tragédia humana que está aí. Então, eu vou estar na luta, Miguel, de qualquer maneira, sendo candidato a qualquer coisa, se for candidato, se assim, coletivamente, o partido decidir lançar a mão dessa candidatura, ou não sei até, pode ser até isso, tá fazendo, estou dando aula para o curso de medicina, estou trabalhando, estou na medicina também, mas não vou deixar, obviamente, de lutar, de apontar essas coisas que eu acabo de dizer aqui com relação à saúde, porque é uma situação absolutamente absurda e que nós temos que não só denunciar, mas lutar para evitar que ocorra, porque não podemos deixar, se a gente mobilizar o povo brasileiro, nós não vamos deixar que essa PEC seja aprovada da privatização das praias. E muitas vezes, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ontem mesmo, pessoa até esclarecida e tudo, a gente falando sobre isso, ele falou assim, não, mas isso é uma piada, esses caras não vão conseguir fazer nada disso. E a gente não pode achar que é uma piada, que esses caras estão dispostos a tudo, essa direita no Brasil, a extrema-direita, estão dispostos a tudo, e usa a fake news para dizer que não quer, que isso não é privatização. Agora, você acredita numa coisa dessa? Que não é privatização, ainda tergiversa, ainda mente descaradamente, quando, na verdade, é para privatizar, para entregar isso para o setor imobiliário, né? As nossas praias, evitar um acesso que é fundamental para o nosso povo, que é o nosso lazer. Além disso, é muito importante para a proteção das mudanças climáticas, além disso, é importante para a soberania nacional, e, enfim, esses caras não têm limite. Esse cidadão que relatou dessa PEC, ele queria abrir Fernando de Noronha para esses navios internacionais de passeios, etc. e tal, e isso contra a vontade da população de Fernando de Noronha, sem pensar na infraestrutura e a garantir a manutenção dessa ilha tão importante para o Brasil, né? Na proteção da natureza, bela e etc., que tem que ser explorado de forma organizada e planejada para que todos os brasileiros, se possível, né, pudessem gozar daquela beleza e não uma destruição, porque se eu ancoro lá grandes navios de turismo, eu vou destruir aquilo ali. E aquilo só foi impedido por conta da pandemia. Mas aquilo ia prosseguir, porque era o governo deles, eles tinham poder na mão, a presidência na mão, e eles iam para frente com isso, mas a pandemia impediu. Então, não podemos baixar a guarda, achar que são loucos, que isso é impossível, nós temos que mobilizar, denunciar e fazer com que, numa correlação de força desfavorável no Congresso, a gente possa derrotar essas propostas. Muito bem. Ana, meu convidado aqui no último bloco chegou, o Ismael Moraes. Então, eu vou liberar o Agnello, né? Deixa que eu continuo aqui até o final. Agnello, forte abraço, obrigado pela entrevista. Forte abraço a você, Miguel e a Ana, sempre um prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigada, Agnello. Boa tarde, gente. Boa tarde, Miguel. Amanhã estou de volta. Um beijo. Tamo junto. Um beijo, Ana. Até amanhã.